Bem, irmãos, como eu falei para vocês, coube a nós a difícil missão de, nessa noite, trazer para vocês um resumo do que tem sido ministrado acerca da série Discípulos de Cristo. Como vocês sabem, nós estamos nessa série, Discípulo de Cristo, utilizando do livro Discipulado como base, além, claro, não pode faltar da Bíblia. E aí eu peço o pessoal da mídia já soltar o slide, porque... Isso, perfeito. Porque, se puder apagar aqui, Domingos, só. Isso, perfeito. Porque o que o pastor nos pediu, e essa é a nossa missão, é de trazermos aqui nessa noite um resumo do que tem sido ministrado. Então, nada que vai ser falado aqui é novidade para aqueles que têm vindo para os encontros, tá? Nada mais é do que, de fato, um resumo. E nós vamos fazer, ao final, aquela reunião que nós temos feito com os times, porque tem sido proveitosa e a gente tem colhido muita coisa acerca dessa reunião. Então, das lições anteriores que nós já estudamos, eu destaco o extraordinário da vida cristã, o padrão do reino que o Senhor preparou para nós, que Ele quer para nós. Destaco também Cristo, quando Ele está no centro e quando Ele não está no centro. Vocês lembram que nós compartilhamos aqui das decisões, dos relacionamentos, quando nós temos Cristo no centro da nossa vida e quando nós nos afastamos dele. Então, isso tudo já foi falado, bem como uma amizade cristã e uma amizade não cristã. Eu lembro que na reunião passada, quando nós reunimos em grupo, nós mencionamos uma frase, eu vou repetir aqui. Quando você não influencia, você é influenciado. E naquela ocasião nós mencionamos bem que, olha, quando você tem a oportunidade de influenciar, ou seja, de semear a palavra, de levar a palavra, e você não o faz, você é influenciado pelo mundo. Por quê? Você não vai me dizer que nunca foi convidado para uma festa, para uma rave, para uma bebedeira, para um show, para uma zona, essas coisas é o que o mundo nos convida, não é verdade? Então, quando você não influencia para o bem, quando você não convida um colega para vir à igreja, não apresenta o evangelho, a palavra. Lembro bem o Danilo falando que na família dele, a família dele já o reconhece como autoridade espiritual. Quando a família dele reúne, é do Danilo que eles lembram na hora da oração, não é? Foi o que você falou. Então, nós falamos sobre esse ponto, de influenciador e de ser influenciado. E nós, cristãos, precisamos estar atentos a isso, para que o mundo não nos influencie e que a gente esqueça de fazer o ID. Passa para mim, por favor. Então, pessoal, eu separei aqui alguns pontos do que, na minha opinião, além de inúmeros outros que existem, tá, afasta o homem da intimidade com Deus. Aqui só estão relacionados 10 pontos que afastam, mas volto a dizer, existem inúmeros outros. E a atividade que nós teremos logo mais vai ser exatamente esse debate. Nós vamos descobrir inúmeros outros pontos que afasta o homem de ter uma intimidade com Deus. Eu queria que nós pudermos abrir a nossa Bíblia em Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Amém? Vou ler aqui na minha versão, vocês vão acompanhando aí. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Bem, a gente foi ministrado aqui, em reuniões anteriores, sobre como o pecado adentrou no mundo. Vocês lembram? Nós lemos Gênesis 3 e o pastor enfatizou bem quando a Eva, consequentemente o Adão, pecaram contra Deus sobre
influência, e aí voltando novamente a palavrinha, influência de Satanás lá no Jardim do Éden. Então, dentre aqueles tópicos que eu listei, como o que afasta o Deus da intimidade, o que afasta o homem da intimidade com Deus, o pecado, eu listei ali como um dos pontos. Assim como tópico 2, eu coloquei a idolatria. E eu queria que vocês abrissem Êxodo 24, capítulo 20, versículo 4. Vou ler na minha versão. E aí, pessoal, eu estou andando um pouco rápido, embora vocês estão com Bíblia, mas está passando ali. Senão não vai dar tempo nós tocarmos todos os 10 pontos, tá? Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há no céu ou na terra. Bem, no passado, era muito comum, e vocês vão lembrar, quando Moisés se retirou para conversar com Deus, né? Que os povos passados, eles faziam ídolos, não é? Bezerros de ouro, e por vezes o povo no deserto, inclusive, caiu sobre esse pecado. Só que eu queria chamar a atenção acerca de idolatria até para o meio gospel, para o meio cristão, porque idolatria não é tão somente adorar ídolos, na minha opinião. Idolatria é quando eu idolatro, inclusive, uma pessoa que não merece idolatria. Somente a Deus toda a honra e toda a glória. Então, até no meio gospel, no meio cristão, no meio religioso, né, Mesquita? Muitas das vezes, se nós não estivermos atentos, nós podemos estar idolatrando Domingos, um cantor, um pastor, e Deus não se agrada disso. A gente pode estar nos afastando de ter uma intimidade com Deus quando, ao invés de nós rendermos graças, nós louvarmos o nosso Deus, nós estamos fazendo isso para um cantor, para uma pessoa de carne e osso, assim como nós. Então, é mais um cuidado que nós precisamos ter para que a gente não perca a intimidade com Deus. Como terceiro tópico, eu coloquei desobediência, e eu queria que vocês abrissem Deuteronômio 28:15. Vou ler na minha versão, Deuteronômio 28:15, mas já está na tela aí também. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas as maldições e te alcançarão. Bem, eu já tinha mencionado lá em cima que o pecado, ele entrou no mundo através da desobediência. Então, quando nós colocamos o terceiro ponto como desobediência, ele, não tenho dúvida, e você certamente não tem, que ele nos afasta de uma intimidade com Deus. Talvez um dos grandes males hoje da humanidade seja a desobediência. Não observar o que Deus tem para nós e tão somente desobedecer. A partir daí, muita coisa ruim acontece em nossa vida. Como quarto tópico, eu coloquei falta de fé. E para mencionar a falta de fé na Bíblia, eu peço que vocês abram Hebreus 11:6. Hebreus 11:6. Mas sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é o galardoador dos que o buscam. A fé, ela precisa ser o alimento diário do cristão. Se você não crê no sobrenatural e crê tão somente no que vê, você não pode ser chamado de cristão. Porque você não viveu o tempo de Cristo para ver Ele operar os milagres daquele momento. Você precisa crer na Bíblia, está escrito na Bíblia. Você precisa acreditar no sobrenatural. Você precisa olhar para a vida da Marilene, por exemplo, e acreditar que o que Deus fez na vida dela foi um milagre. Ele tinha um propósito, melhor, ele tem um propósito na vida da Marilene, e aquilo é um milagre. Se você não crê nisso, você perdeu sua fé. Se você não acredita, se você não tem fé, você não tem Deus, você não tem intimidade com Deus.
Porque você cria intimidade com Deus através de oração e acreditando no que você não consegue enxergar. Isso é a fé. Como quinto tópico que nos afasta da intimidade com Deus, eu coloquei o orgulho. Provérbio 16:18 diz assim: a soberba precede a destruição, e a altivez do espírito precede a queda. A humildade produz honra. Tiago 4:6 diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Lucas 14:11 fala: pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. E aí é interessante deixar na tela o que está escrito lá em Lucas 14:11, até para que a gente tenha cuidado de que o que está escrito aí, e nessa versão diz assim, na parte B do versículo: e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado, ok? Às vezes a gente tende a ler da seguinte forma: e os humilhados serão exaltados, não é? Mas não é o que está dizendo na Bíblia. Aí diz, ó, aquele a que a si mesmo se humilhar será exaltado. Na minha versão, na versão da minha Bíblia. E o que se humilha será exaltado. O que significa isso? Que não é quem está sendo humilhado na rua que vai ser exaltado. É quem se humilha diante do Senhor. Davi, ele retirou até suas vestes, colocou o rosto no chão para se humilhar diante do Senhor, para orar diante do Senhor. Isso é se humilhar diante do Senhor. É reconhecer que eu não sou nada. Nós estamos falando sobre o tópico soberba. Eu não sou nada diante do Senhor. O Senhor é poderoso. Por isso que eu não posso ter idolatria para homens. Você é igual a mim, Domingos. Eu não posso te idolatrar. Posso gostar de você, ter um carinho, um amor, uma paixão de amigo, mas eu não posso te idolatrar. A Deus está toda a minha devoção, não a você. Então, não é que os humilhados serão exaltados. Aquele que se humilhar diante do Senhor, ele vai receber a recompensa. Como sexto tópico, eu coloquei desonestidade e queria que abrisse aí Provérbios 11:11. Pela bênção dos justos, a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios, ela é destruída. Lá em Efésios 4:25 diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Rafael, me ajuda, Rafael. Rafael um dia me disse uma frase bem curtinha que é mais ou menos assim. Me ajuda aí, se eu errado. Faça sempre o certo, porque os outros vão ter que mentir para falar mal de você. É assim? É assim mesmo? Beleza. Então é assim mesmo. Ele não falou, mas ele fez gesto. É mais ou menos assim. Seja sempre honesto, faça sempre o certo, seja uma pessoa de bem, porque os outros, para falar mal de vocês, vão ter que mentir, ou seja, eles vão ter que inventar, porque você é uma pessoa correta. Então, desonestidade, eu não tenho dúvida, que nos afasta muito da intimidade com Deus. E isso é um problema até mesmo no nosso meio, é verdade. Está me chamando de desonesto aqui, na cara limpa? Não, irmão. Às vezes, o desonesto, ele nem percebe que é desonesto. É sério. Às vezes você vai passar um troco, às vezes você recebe um dinheiro a mais, às vezes você encontra um dinheiro no chão, você sabe de quem é o dono, você não devolve. Isso para mim é desonestidade, isso para mim é roubo. E às vezes é migalha, e às vezes você perde a graça, você perde a bênção por conta de uma besteira, de uma bobagem. Queria que você abrisse aí, irmão, 1 João 4:20. 1 João 4:20. E o tópico de 1 João 4:20 é falta de comunhão com os irmãos. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio seu irmão, é um mentiroso.
Pois quem ama o seu irmão, quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus que sequer não viu? Então, se você não ama o seu irmão, Deus diz que você é um mentiroso. O próprio Deus, o próprio Jesus, né, pessoa de Deus, na versão humana que veio na Terra para nos salvar, ele não andou sozinho. Ele buscou formar homens consigo para ajudar no seu ministério e depois levar a palavra. Então, eu não tenho dúvida que quando você anda só, claro, quando você anda só e vou fazer uma comparação quando você está acompanhado, mas quando você está acompanhado, pessoas de bem, pessoas cristãs que querem também que você cresça, né? Então, quando você anda só, não tenho dúvida que é bem pior para a sua vida, sobretudo a sua vida cristã. Eu acabei de mencionar mais cedo que nos grupos de quinta, nós temos a oportunidade de compartilhar. Eu já tive a oportunidade de compartilhar. Um dia eu não estava tão legal e eu precisei compartilhar. Eu precisava de alguém para falar. E eu me vi naquele time a oportunidade de falar. Então, a gente, nesse grupo, nós temos essa oportunidade porque dificilmente a gente encontra aí fora uma comunidade ou um ajuntamento de pessoas como esse aqui, ó, que querem o nosso bem. Dificilmente alguém aqui sentado quer que eu caia, quer que eu tenha um troço, quer me matar, quer me pegar lá fora. Dificilmente. Eu sei que vocês querem o meu bem, assim como eu quero o bem de vocês. Então, a falta de comunhão com os irmãos também é um problema. Tem uma frase que diz assim, vocês vão com certeza lembrar dessa frase. Ela é muito usada para casais. Diz assim, ó: eu prefiro ser feliz do que ter razão. Alguém já ouviu essa palavra? Eu prefiro ser feliz do que ter razão. Não é usada às vezes para casal, né? Assim, eu não vou brigar com minha mulher, não. Eu prefiro ser feliz do que ter razão. Eu não concordo com essa frase, eu vou dizer por quê, tá? Dentro do ambiente matrimonial, eu não concordo com ela. E também de amizade, eu vou explicar por quê para vocês. Porque quando você diz que prefere ser feliz do que ter razão, dependendo da situação que você está passando, você pode estar negligenciando alguma coisa. Então, se sua mulher fez alguma coisa que porventura você não gostou, como você é a liderança espiritual em casa, constituída por Deus, se você não confrontá-la com amor, assim diz a Bíblia, você está sendo covarde. Então, meu irmão, se você está numa comunidade espiritual como essa, e o Flávio está passando, o Renato, está passando por uma situação difícil, mas eu estou vendo que ele está em pecado, eu estou vendo que, embora ele esteja passando numa situação difícil, ele não quer se consertar. Eu me considero amigo dele. E eu simplesmente digo, olha, não vou falar com o Renato não. Sabe por quê? Eu prefiro ser feliz do que ter razão. Ele não vai me entender, a gente vai brigar. Eu preciso lhe dizer que você está sendo covarde. Você está sendo egoísta. Você está pensando só em si. Se você é amigo do Renato, o que você vai fazer? Você vai chamar o Renato para conversar. Você vai oferecer apoio e você vai orar com ele. É isso que você precisa fazer. Simplesmente você dizer que você prefere ser feliz ou ter paz do que ter razão, isso para mim chama-se covardia. Isso também nos afasta da intimidade com Deus. Como oitavo tópico que eu coloquei lá, a falta de arrependimento também nos afasta da intimidade com Deus, e está escrito lá em Atos 3,19. Atos 3,19. Diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Isso está em Atos 3,19. O arrependimento é uma mudança de coração e de mente. Quando você se arrepende e Deus perdoa, Ele apaga, não é que ele não lembra, Ele esqueceu, Ele apagou aquilo da sua vida. Então, quando você não se arrepende, ou quando você nem percebe o seu pecado,
ele é tão normal e natural para o seu dia a dia que você nem percebe que está pecando, logo você não vai se arrepender. Isso te afasta da intimidade com Deus. Para finalizar, adultério. Está lá em Hebreus 13:4, diz assim: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais, os adúlteros. E aí é onde o bicho pega. Porque lá em Mateus 5:28, diz que até com pensamento nós pecamos, nós adulteramos, melhor dizendo. E isso talvez seja um desafio para nós homens. Um desafio grande, porque isso nos afasta da intimidade com Deus. E para finalizar, que meu tempo já estourou, né, Domingos? Eu coloquei que amar ao mundo nos afasta da intimidade com Deus. Lá em 1 João 2,15 diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E aí, meus irmãos, eu queria, só para finalizar, te levar a refletir sobre esses pontos. Porque certamente, como pecadores que somos, alguns desses pontos nos afastam de Deus. Pelo menos eu me vi em alguns desses pontos, isso como pecador. E a gente já viu aqui, quando nós falamos de recinto inferior e recinto superior, às vezes a gente visita o recinto inferior. O que a gente precisa é nos apegar na palavra de Deus, é nos arrepender, é buscar comunhão, é buscar oração. Isso são ferramentas eficazes para a nossa vida e proximidade com Deus. Aquele que não é amigo de Deus é amigo do mundo. Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Amém? Passar a segunda parte da nossa ministração para o nosso amigo Domingos. Paz e bênção. Muito bem explicado pelo Tiago, tá? Todas as partes aí da nossa lição, que nós estamos recapitulando. Hoje, agora há pouco, antes de cantar, eu vi o meu amigo Danilo falar aqui sobre nossos afazeres, né? Que nós temos muito ocupados, chegamos aqui cansados. E realmente isso acontece com todos nós. Mas nós temos decisões a tomar. Uma é vir para cá adorar a Deus, e outra é fazer o que o corpo pede. Muitas das vezes descansar, ou então sair para algum local para fazer alguma outra atividade. Muitas das pessoas que não estão firmes na fé, saem daqui, deixam de vir e vão tomar uma cervejinha, né? Porque é o que pede um clima desse, calor, então eles vão se sentir bem. Enquanto na realidade é uma enganação, porque nós estamos aqui e com certeza nós estamos atrás de melhoria espiritual para a nossa vida. A passagem que foi me dada para falar é que somos amigos de quem mais influencia a nós mesmos. Então nós temos duas situações. Uma é, como foi bem dito pelo Tiago aqui, que seria você amar o mundo. E a outra seria amar a Deus. Como ele acabou de explicar, quem ama o mundo é inimigo de Deus. E quem ama a Deus não quer ir para o mundo, porque sabe que lá tem coisas ruins para nós. Porque nós somos influenciados, muitas das vezes, pelas pessoas com quem estamos mais próximos. Se nós estamos influenciados por pessoas que estamos aqui na igreja, junto de nós, com certeza nós estamos influenciados por pessoas boas e iremos sempre ser felizes, dar um outro ensinamento para a nossa família, dar um outro ensinamento para as pessoas que estão próximo de nós, para que eles consigam ver na gente que somos pessoas diferenciados. Eu posso dizer que eu não fui um bom pai. Hoje eu colho
uma culpa muito grande. Meu filho, eu liguei várias vezes para ele hoje, ele não me atendeu. Me disseram que recentemente ele colocou um vídeo numa moto, chamando o nome. O menino que tem uma certa aparência. O menino que fez, logo no começo estava fazendo direito, parou no 3º ano de direito. Até então não entendia por que ele parou. E depois veio ficou internado, veio para Amigo de Fé, estava se recuperando muito bem. Mas aquela situação que aconteceu com a Marilene, com a minha esposa, me tirou de casa, porque todo o tempo eu estava com ele, ele estava vindo para cá. Ele parou tudo, ele estava com 3, 6, uns 8 meses sem tocar em droga. Veio para cá, teve uma ajuda, trabalhava na empresa. E o que aconteceu? Marilene adoeceu, passei 20 dias no hospital com ela, e num desses dias, quando eu ligo para casa, não me atende. Eu imaginei logo as coisas. E desde lá começou uma situação que até agora não teve volta. Isso o que é? Ser influenciado por pessoas ruins. Pessoas que não são de Deus. Muitas das vezes nós não somos influenciados até por uma pessoa que está aqui do nosso lado. Mas nós temos o Danilo, que tem um amigo dele que me apresentou tal dia. Eu sou influenciado pelaquela pessoa. Por quê? Porque eu achei bonito alguma coisa que ele fez. Porque eu achei bonito um cigarro que ele fumou e eu vou fumar também. Porque eu achei bonito ele ler uma palavra da Bíblia que eu achei maravilhosa. Então nós temos 2 caminhos a seguir. Um é ser amigo de Deus e estar aqui no momento como vocês estão, e glória a Deus por isso. Uma salva de palmas a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui. Glória a Deus pela vida de vocês. Vocês já viram aquele ditado que fala: quem anda com porcos, farelo come. Existe também aquele ditado que fala bem assim: me diz com quem andas, que eu te direi quem és. Mas para um filho de Deus, o que ele quer? Um filho de Deus, muitas pessoas querem andar com ele em uma limusine, meu irmão. Muitas pessoas querem andar com ele naquela limusine. Mas o filho de Deus, o que ele quer? Ele quer um amigo sério, um amigo que ande com ele de ônibus, que pegue um ônibus quando a limusine dele pifar. Quando a limusine dele parar, ele quer aquele amigo que ande com ele de ônibus, que vá com ele onde ele precise, que vá com ele, sei lá, se ele está precisando de algo, ele está lá para auxiliar. Então nós temos que ter cuidado com as nossas amizades. Nós temos que ter cuidado onde nós andamos, porque o mundo está aí. E o mundo é lindo, é bonito. Ele atrai as pessoas, ele atrai a gente. Mas não é bom. O verdadeiro amigo é aquele que vem, que chega contigo quando todos estão indo embora. Todos te abandonam, mas você está lá para segurar na mão de seu amigo e dizer: meu amigo, eu estou aqui. Eu estou aqui porque Deus é maior. E eu estou vendo a tua necessidade e eu quero ficar contigo. Agora eu deixo uma pergunta para vocês. O que você quer ser? Você quer ser o reflexo do espelho na sua vida? Ou você quer ser o espelho para refletir a paz de Deus na vida de muitas pessoas? Pense nisso. Ok? Obrigado. Amém, irmãos. Agora nós vamos soltar aqui um slide, que nada mais é do que algumas perguntas, e nós vamos nos reunir em 3 grupos.
que o time do Rocha vai se reunir, time do Valentes e time do Macário. Vamos lá fazer um círculo rapidinho? Só fazer um círculo, então. Macários, Valentes e Rocha. Bem, irmãos, vocês tiveram 10 minutos para discutir, né? Agora eu vou precisar aqui. É muito pecado, né, Fábio? Agora eu vou precisar que vocês indiquem um líder de cada grupo para que a gente possa ouvir esse líder. Nós, dessa vez nós conseguimos controlar o tempo de modo que cada grupo vai conseguir falar por 5 minutos. Se passar, vai ser o chato aqui de falar, tá? Mas vai dar para falar 5 minutos, vai ser bacana, porque vocês conseguiram debater em 10 e vai conseguir falar assim. Daqui do Macário, você vai falar. Boa noite, meus irmãos. Vamos abrir a prova de múltipla escolha aqui, né? A gente olhou aí, debateu aqui, grupo, né? E o grupo entendeu que tudo isso ali, com exceção do desejo por pessoa do mesmo sexo, o grupo já passou. Né? Todos nós, pelo menos, é o que confessaram aqui, né? Essa parte é né? Mas a gente fez o levantamento e realmente todo mundo está vendo que todas essas fases, todo mundo já passou a fase da mentira, da desonestidade. Todo mundo, alguns estão superando a fase do trabalho, né? Que alguns no nosso grupo ainda estão um trabalho muito acima do que a obra de Deus, e reconhecemos isso. Né? Eu particularmente digo assim, o que eu estou tratando agora é o grupo, mas essa lista aí foi quase completa já. Né? Então a gente entendeu também que não tem nada aí que não causa inimizade com as outras pessoas também. Então a gente sabe de tudo que tem aí. Quem passou, quem está passando, além de ter inimizade com Deus, é atrapalhar um vínculo com Deus, trabalha com outras pessoas. Mas nós entendemos que a gente tem que evoluir, né? Permanecer na fé, permanecer no convívio dos irmãos, fazer o esforço físico de estar aqui, a determinação, para que em cada um dessas fases que a gente vai passar, que são fases de cura, nós chegamos na igreja, não sei vocês, né, mas eu e alguns aqui se confessaram também, chegaram aqui doentes. Eu cheguei, não foi nessa igreja, mas na outra, muito doente. E às vezes até adoeci mais quando estava na igreja. Mas quando você se apega na palavra, na leitura, no estudo, você começa a buscar encontrar cura para todas essas fases. É o que a gente chegou à conclusão aqui. A segunda pergunta, o que causa inimizade contra Deus, também não gera inimizade com as outras pessoas em seu convívio, gerando culpa e ansiedade? Com certeza, não tem nada ali que, a partir que a gente não esteja bem com Deus, a gente não vai estar bem com a pessoa do lado, porque a palavra de Deus é só uma, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, como que a gente vai estar bem com a pessoa do lado, seja esposa, seja filho, se a gente não está cumprindo, né,
buscando o Senhor, procurando andar nos caminhos do Senhor, se livrando de todas aquelas hashtags ali, né? Então, tudo que a gente estiver fazendo e que está dentro daquilo ali, está causando alguma dor, algum rancor, né? Algum ferimento na pessoa que está do nosso lado. Marido, esposa, filho, pai, mãe, colega de trabalho. Então, é essa a nossa visão aqui do grupo. Ok. Palmas para a cara, pessoal. Bom, o grupo entendeu aqui que todos ali, cada pecado que está ali faz parte das nossas vidas. Entre aspas, a gente vai... Eu vou, assim, de tudo que nós falamos, eu vou nomear 2, né, só como um exemplo mesmo, mas para nós, assim, é sempre um aprendizado, é uma disciplina e é um treinamento que a gente tem sempre para estar na presença de Deus e não causar inimizade com Deus. Mas o trabalho e também o adultério é o que talvez ainda muito aqui causa inimizade com Deus. Então, assim, quando a gente fala do nosso trabalho, a gente discutiu aqui em relação ao trabalho, por exemplo, quando você abre mão de estar na presença de Deus, de colocar Deus em primeiro lugar e por algum motivo ou outro você opta por não estar na presença de Deus para fazer um trabalho. E aí o debate é muito amplo porque a gente sempre entende que a gente depende do trabalho. Claro que a gente depende do trabalho, entre aspas, mas você tem que ter um entendimento claro que é desse trabalho que provém de Deus a bênção, né? Então, porque se ele entender também que esse trabalho ele não vai mais te compensar em nada, ele vai te tirar de lá daquele lugar. O adultério é uma questão assim, muito óbvia, né? No sentido secular. Muitas vezes nós somos traídos por nós mesmos, porque quando a gente acha que não, a gente já olhou, já pensou, e isso talvez assim, seja talvez um dos maiores pecados, né? Talvez no nosso grupo aqui que a gente entendeu que ainda faz assim, parte das nossas vidas. Muitas vezes a gente luta, porque esse é o nosso trabalho, é lutar mesmo, é estar na presença de Deus, buscar Deus a todo momento, para que esse tipo de pecado ele não faça mais parte das nossas vidas. A segunda pergunta, a gente chegou quase não debater muito sobre ela, mas eu diria que é impossível você não ter um relacionamento com Deus se você não está bem com o teu irmão, com o teu próximo. É quase que eu não consigo assim, olhar, estar pensando em... Se eu não estiver tranquilo no meu coração, eu não consigo ter uma boa relação com Deus. Eu estou mentindo, eu estou enganando a mim mesmo. Então, acredito que o grupo pensa assim também, né? E isso não serve só para dentro da nossa igreja, só para o nosso convívio cristão, mas para a nossa vida familiar, para a nossa vida profissional também. E se há alguém aqui que tem algum problema, eu sugiro que realmente você consiga chegar amanhã e pedir perdão e voltar a ter uma relação, porque isso vai te aproximar muito de Deus. E Deus fala muito através das outras pessoas, né? Mesmo que muitas vezes não seja um cristão como você, mas Deus usa certas pessoas para nos trazer alguma resposta e nos trazer alguma revelação daquilo que a gente busca. Então, é quase que, assim, não tem o que dizer se você, por algum motivo ou outro, tem alguma inimizade, se você cultiva isso, se você rega isso se você rega isso todos os dias na tua vida, eu peço que você trate então e peça perdão de Deus para que isso não faça mais parte da sua vida. Amém, valeu. Uma situação que você falou que eu achei muito interessante sobre o trabalho, Thiago. Há tempos atrás, quando a nossa sala era na outra lá, tinha muitas pessoas que chegavam com a gente e pediam para orar porque estavam sem trabalho. Os amigos de fé, o pastor Rubens, passavam a orar para fazer aquela situação toda, orando para a pessoa mesmo. Aí, muitas das vezes, a pessoa conseguiu um emprego, conseguiu casos assim que até agora, né, são interessantes, que estão ainda trabalhando. Então, passaram a trabalhar e começaram a faltar os amigos de fé, começaram a faltar, e hoje em dia eles estão trabalhando muito,
Mas a compensação vem mais da igreja, abandonaram amigos de fé, e pior de tudo, nunca mais vi eles na igreja também. Eu acho que o trabalho é uma situação muito complicada mesmo na vida da gente. Obrigado, hein? Principalmente para os homens, né? A minha mãe costuma dizer uma frase muito engraçada. Vamos ver, não vai lembrar. Diz assim, tudo que é demais é muito. É engraçado, é claro que tudo que é demais é muito. O que ela quer dizer? Você precisa trabalhar. Você precisa ser um provedor da casa, você é um homem, inclusive. Só que você não pode esquecer sua família, seus filhos, então você nem vai ver eles crescer. Imagine seu Deus. Então, quando o Domingos falou, ora comigo para eu conseguir um emprego. Depois que tu orar e conseguir um emprego, eu nem falo mais contigo, porque eu só faço trabalhar. Aí tá. Quem aí do Rocha que vai representar o Rocha? Sobre a primeira pergunta, a gente aqui basicamente tratou de dois assuntos. Na verdade, eu iniciei falando do orgulho. Acho que o orgulho nos distancia muito de Deus. E ao mesmo tempo, a segunda pergunta também é um assunto que também nos distancia das pessoas ao nosso redor. Uma pessoa muito orgulhosa, ela tem problemas para reconhecer erros e até para aceitar algumas palavras que possam me direcionar para melhor. E outro assunto que foi tratado aqui foi a pornografia, né? Um colega deu exemplo que teve problemas recentes com esse assunto. Parece recente, não é bom essa palavra, mas ele disse que tinha um problema. E eu reforcei que sempre em como é que eu posso dizer, sempre em alguma declaração, sempre que alguém vai se abrir, é um assunto, esse é um assunto comum, que as pessoas não têm coragem de falar, são poucos que reconhecem, mas que, como só tem homens aqui, é um assunto que várias pessoas têm problemas, só não conseguem reconhecer, né? Ainda mais com a facilidade, ultimamente, que internet, grupos, né? Então, eu particularmente, eu também tinha um grupo com amigos que era só grupo no escritório. Não precisava nem ir buscar, na verdade só ir abrir o WhatsApp, pegar o telefone, abrir o WhatsApp ali, já tinha alguns vídeos lá que a gente recebia, né? Então assim, realmente, para que você ter um grupo que só recebe o grupo, a finalidade do grupo é só para essa. Assim, quando a gente é moleque, a gente faz realmente qualquer coisa, mas hoje você para de pensar qual o sentido de ter um grupo só para estar recebendo essas coisas, né? Então, não são todos, é difícil reconhecer. Às vezes você pensa que não é um problema, pode sim ser um problema que está influenciando negativamente dentro de sua casa, dentro da relação com amigos, com esposa, né? Então, assim, basicamente foram esses dois assuntos que a gente tratou aqui no grupo. É isso. Pessoal, só para finalizar, né? Nessa noite nós falamos de muitos pecados, né? E sobretudo do que nos afasta de ter uma intimidade com Deus. Eu acho que aqui ninguém é menina. Tem os meninos. Mas eu estou falando para os homens, né? Todo mundo aqui é pai de família, já é adulto. E o que acontece? O que Deus falou é muito verdade. Para que você vai ter um grupo? Para que você vai buscar coisa lá no mundo se a sua fase de juventude já foi embora? Você agora é um homem. Você precisa assumir compromissos de homem. Você agora é pai de família, você tem esposa. Muitos de nós, eu sou um exemplo disso, me converti já adulto, então eu tive uma vida secular. Muitos de vocês talvez não vieram de família evangélica, mas nesse mundo de altos e baixos, o pecado está sempre presente na nossa vida e a gente precisa fugir dele. Então, como homens que somos, nós precisamos assumir alguns compromissos. Não se acovardar deles. Nós precisamos assumir compromissos com Deus, compromissos com nossa família, compromissos com o nosso trabalho. Eu tenho meu trabalho, eu adoro meu trabalho bastante, mas eu preciso separar o horário que é do trabalho, do horário que é da minha família, do horário que é o meu Deus. Quando essas coisas começarem a atrapalhar, a minha vida pode vir por água abaixo. Eu posso perder minha família.
E diga-se passagem, talvez seja o exemplo de alguns irmãos aqui, onde focaram muito no trabalho e perderam a família. Eu posso perder a intimidade com meu Deus e talvez não volte mais. Tendo uma vez que eu venha a cair, possa ser que seja o meu fim. Às vezes Deus dá misericórdia e graça e nós conseguimos levantar de novo. Mas eu vendo a subida e a descida desse rio aí, o rio está secando, né? Cada dia está descendo 12 centímetros agora, já chegou a descer 30, né? Está quase no limite da seca máxima, né? Eu estava dando uma olhada e eu percebi o seguinte, acho que o máximo foi 29 metros, correto? A cota máxima, e agora tem 14, e o mínimo foi 13. E algumas áreas ou alguns paranás, chamado Paraná, já secaram totalmente. Ou seja, quando o rio não é muito profundo, ele circula uma nossa intimidade com Deus, fazendo só uma analogia. Não é profunda, quando você não tem uma intimidade com Deus profunda, você pode chegar no fundo do poço. Alguns rios, algumas intimidades, você tem um orgulho para queimar. Você tem uma intimidade com Deus. Você cai em perdão, você se arrepende, Deus dá graça, você retorna. Mas cuidado, uma queda dessa você pode não ter um retorno satisfatório e a gente não sai do rio que nós somos chamados. Amém?